Boa noite. Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 4. Começando no versículo 2. Hoje eu vou tentar, eu acho que vai dar, vou tentar concluir o nosso estudo desta epístola. Eu pretendia dar continuidade ao tema sobre autoridade espiritual, mas eu vi que o tema iria se estender demais e eu vou deixar para outra ocasião, para a gente fazer um estudo mais aprofundado deste assunto, certo? Para não fugir da nossa carta, que era o que nós estávamos dando desde o ano passado. Então, hoje vamos ver se nós concluímos. Então, nós paramos no capítulo 4, versículo 1, recapitulando essa carta aos Colossenses. Paulo começa tendo como tema Jesus como cabeça da igreja, e a tese dele é que Jesus é Deus que se fez homem para morrer na cruz pelos nossos pecados. Depois de comprovar isto, ele então entra numa parte prática, onde ele fala sobre uma vida piedosa, e daí ele entra nessa questão da autoridade, que nós vimos no domingo passado. E agora, ele vai concluir a carta dele, e no final desta carta, ele traz algumas recomendações importantes. Lembrando que ele está preso, aguardando julgamento, é o imperador Nero que vai julgá-lo. Ele poderá ser solto ou poderá ser morto. Ele não sabe qual será a sua sentença. Mas em nenhum momento ele demonstra, nem nesta carta ou as demais cartas que ele escreve durante esse período de aprisionamento, ele demonstra medo ou preocupação. Pelo contrário, ele está confiante em Deus. E em uma das cartas que ele escreve na prisão, que é a carta aos Filipenses, inclusive, ele fala muito de alegria, e como ele está indeciso, se melhor para ele é morrer e estar com Cristo, ou permanecer para continuar servindo a igreja. Aqui ele também vai trazer alguns pontos bem importantes no final da sua carta, que eu acredito que para nós são pontos assim essenciais para uma vida de vitória. Então no versículo 2 ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então vamos parar um pouquinho aí. Ele fala em perseverar na oração. E é interessante, este homem, um missionário tão eficiente, um homem tão ocupado com a obra do Senhor, um homem que não para, que viaja o mundo proclamando o Evangelho e fundando igrejas. A gente percebe nas cartas dele alguns pontos que são essenciais, fazem parte da sua vida. E uma das práticas ou disciplinas que está muito presente na vida deste apóstolo, deste missionário, é a oração. Inclusive, nós temos em muitas das cartas dele exemplos das suas orações, como ele orava. E em todas as suas cartas ele fala aos remetentes, ele fala de como ele ora constantemente por eles. Então aqui nós temos um homem que, apesar de ser tão ocupado na obra do Senhor, ele sempre tem tempo para orar, porque ele reconhece a importância da oração. E eu me atrevo a dizer que o sucesso do seu ministério está na intimidade que ele tem com Deus por meio da oração. O sucesso do seu ministério está na constante busca em oração daquilo que ele crê ser a vontade de Deus. Ele constantemente está orando: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Com isso ele foi ganhando cidade após cidade, vida após vida,
Com isso, ele foi alcançando essas revelações cada vez maiores das verdades de Deus. E eu acredito que Paulo é aquela pessoa de quem Jesus falou que eu tenho muitas coisas que eu quero vos ensinar agora, mas vocês não têm maturidade para receber. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vos conduzirá a toda a verdade, ou ele vos ensinará a toda a verdade. E eu acredito que esta toda a verdade o Espírito Santo ensinou por meio de Paulo, porque Paulo fala em outro lugar que eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então aqui nós temos um homem que por meio da oração, por meio desta intimidade, desse andar com o Senhor Jesus, ele recebe revelação, ele recebe resposta de oração, ele recebe vitória em suas orações, e ele avança o reino, avança seu ministério, e mesmo na prisão, ele não esquece de dizer para os seus ouvintes: perseverai na oração. Perseverai na oração. Agora, Paulo não teria que dizer isto se perseverar na oração fosse algo fácil. Ele fala que devemos perseverar na oração, exatamente porque a oração não é algo fácil. A oração, ela contraria a nossa carne. É difícil tu falar com alguém que tu não vê, que tu não sente, e que num primeiro momento aparentemente não responde. É difícil tu manter uma persistência em oração quando parece que as respostas que tu estás aguardando parecem nunca chegar. A oração, a Bíblia é muito clara, ela é uma batalha, ela é uma luta. Daniel, quando ele escreve sobre a sua experiência com a oração, ele conta de uma ocasião onde, depois de 21 dias orando e jejuando sobre um determinado assunto, finalmente ele recebe a visitação de um anjo. E o anjo diz para ele: Daniel, desde o primeiro dia que tu dobraste teus joelhos e te humilhaste, a tua oração foi ouvida e atendida, e eu vim como resposta dessa oração. No entanto, me levou 21 dias para romper as fileiras do inimigo, para chegar até a ti com a mensagem de Deus, como resposta da tua oração. 21 dias. Ele disse: eu não consegui vencer a oposição espiritual, eu tive que chamar Miguel, o vosso príncipe, ou seja, aquele anjo que estava sobre Israel, cuidando do povo judeu, Miguel, o arcanjo. Eu tive que chamá-lo para me ajudar, porque nós tivemos que romper as fileiras do inimigo, tivemos que vencer o príncipe da Pérsia. E antes de ir embora, ele disse: agora eu terei que enfrentar o príncipe da Grécia. Então, não só ele lutou para chegar até Daniel, ele ia ter que lutar para voltar desta visita, de ter estado com Daniel. Meus irmãos, isto é guerra, isto é batalha. E uma das características da oração, e isso é um mistério para mim, é parecido com a profecia, sabe? Quando tu recebe uma palavra profética, esta palavra pode se cumprir no dia seguinte, ou pode levar 20 ou mais anos para se cumprir. A profecia, ela é assim, tu nunca sabe, ela é dada hoje e o seu cumprimento pode levar muito tempo. A oração é parecido, tu tens uma necessidade, um pedido, tu ora hoje, a resposta pode vir amanhã, ou pode demorar bem mais tempo. Eu tenho algumas orações que só me foram atendidas anos depois. Anos depois. Mas a resposta sempre vem. Mas a persistência é necessária. Se nós, sem fechar aqui em Colossenses, se nós formos lá para Lucas, capítulo 18,
Jesus, entendendo esta dinâmica da oração, ele apresenta uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo. E começando no versículo 1, Jesus começa dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca cansar, nunca desistir. Ora, para Jesus trazer uma parábola, separar praticamente um capítulo inteiro para falar sobre a importância de perseverar na oração, é porque a oração não é sempre fácil. Daí ele conta a seguinte parábola: havia em certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. O juiz diz: olha, ela me ganhou no cansaço. É isso que o juiz iníquo disse. Jesus disse: presta atenção no que esse juiz iníquo está falando. Ele está dizendo: ela me ganhou no cansaço. Eu vou atender ela, senão ela não vai parar de me importunar. E daí Jesus conclui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite. E aqui vem a frase importante: embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está alertando, às vezes vai parecer demorada a resposta que nós aguardamos. E uma das características da nossa geração é a impaciência, né? Porque tudo é rápido nos nossos dias, né? A internet, eu lembro logo que saiu a internet, quando era discado ainda, né? Eu ainda lembro aquele barulhinho que fazia, né? E como demorava aquela listinha para ela chegar até o fim e finalmente entrar. Hoje, se eu tenho que esperar meio segundo, eu já fico irritado, porque a gente quer tudo rápido, né? A gente não tolera mais fila. Eu me arrepio só em passar em frente a um banco, porque agora eu tenho um app, né, no meu celular, e eu posso fazer toda a transição bancária por meio do celular, não preciso enfrentar fila. Agora, quando eu tenho que enfrentar fila, tipo no supermercado, sabe, como não tenho paciência. Nós somos uma geração sem tolerância, nós não sabemos mais esperar. Agora, na economia de Deus, no modus operandi de Deus, a espera faz parte. A espera faz parte. E com Deus, tem uma frase que eu já ouvi muitas vezes, principalmente entre intercessores, de todas as pessoas, é dos intercessores que eu mais ouço esta frase: Deus tem pressa. Desculpa, meus irmãos. Primeiro que Deus está fora do tempo. Pressa é uma questão temporal. Deus está fora do tempo. Como que Deus vai ter pressa? Deus não tem pressa. Para Ele, amanhã é ontem. Ele não tem pressa. Ele tem o tempo dele. Nós é que temos pressa. No versículo 8 diz: digo-vos que depressa, agora isso parece uma contradição. No versículo 7 diz: embora pareça demorado, e no versículo seguinte diz: digo-vos que depressa. Como assim? Primeiro ele diz que vai ser demorado, depois ele diz que vai ser depressa. É que o depressa para Deus é que quando Ele responde mesmo. Quando a resposta vem, ela vem, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando Ele responde com um estrondo, Ele responde com luzes,
fogos de artifício. Quando ele responde, a resposta vem além daquilo que nós podíamos ter imaginado, além daquilo que nós havíamos originalmente pedido. E ele responde. Quando a resposta vem, ela vem de uma forma gloriosa. Ele é o Deus do de repente. Apesar dele não ter pressa, ele é o Deus do de repente. É como eu disse uma vez para o Lucas, ele estava aguardando algo, não lembro o que era. Ele disse, papai, como está demorando tal coisa? Eu disse, filho, mas só até chegar. Porque depois que chegou, não demora mais. Né? Então, tu está desempregado até está empregado, daí tu não está desempregado mais. Passou. Está com dor de dente até não está mais. Passou. Então, a gente está com uma necessidade, com uma luta, com uma dificuldade, e a gente está ali perseverando, de repente vem a resposta. Deu. Inclusive, eu costumo dizer que os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. Obrigado, vocês sabem melhor do que eu, e o ditado é meu. Como é que eu digo mesmo? Os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. Os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. Isso significa que, enquanto a gente está no meio do problema, a gente dorme com ele, acorda com ele, janta, almoça, toma café com ele, e perde o sono por causa dele. Daí, quando vem a resposta, a gente esquece que havia um problema, a tal ponto que até mesmo esquecemos de agradecer. São os 10 leprosos, né, os 10 eram leprosos até não serem mais. Daí só um lembrou que ele era leproso e voltou e agradeceu o Senhor pela sua cura. Então, ele é o Deus do de repente, mas ele não é o Deus que tem pressa. Nós é que temos pressa, então nós precisamos aprender a ter paciência. Inclusive, existe no Antigo Testamento, um dos profetas, não lembro qual é, que ele, profetizando, ou seja, o Espírito de Deus falando através deste profeta, ele diz que devemos importunar o Senhor, fazê-lo lembrar das suas promessas. E talvez o desinteresse pela oração nos nossos dias, no meio da igreja, é por causa dessa demora. Eu acho que muitos de nós perdemos a fé de que Deus realmente nos ouve e realmente responde às nossas orações. Senão, eu acho que nós oraríamos muito mais. Se as orações fossem mais rápidas, se elas fossem mais imediatas, talvez nossos cultos seriam cultos de oração, ao invés de cultos de estudo da palavra, ou cultos de louvor. Nós iríamos orar mais, por causa das respostas. Mas porque as respostas muitas vezes demoram, então a gente acaba orando menos. Então Jesus termina esta parábola perguntando, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui ele relaciona a fé com a oração. Ele está dizendo, aquele que tem fé, ora. Aquele que não tem fé, não ora. Porque o que tem fé sabe que Deus nos ama, que Deus é bom e que Ele responde às nossas orações no tempo dEle. A demora pode ser por causa da oposição espiritual, a demora pode ser porque ainda não é o tempo de Deus, a demora pode ser porque o Senhor está exercitando os teus músculos da fé, te levando a trabalhar um pouquinho, a ser persistente, a importuná-lo. Nós precisamos resgatar este lugar da oração na nossa vida individual e na nossa vida como igreja. Precisamos voltar para este lugar onde nós investimos tempo na presença do Senhor, para falar com Ele,
para ouvir Ele, para comungar com Ele. Mas Ele não diz apenas perseverai na oração. Ele diz perseverai na oração vigiando. E essa palavra vigiar significa, literalmente, no original, significa acordado. O vigia era aquele que se colocava em cima do muro, e ele vigiava durante as horas da noite. E o mais difícil para o vigia era se manter acordado durante o seu turno de vigia. O sono vinha. Inclusive, nós encontramos nas Escrituras passagens do tipo, como o vigia que aguarda o dia amanhecer, assim é a minha alma para contigo, Senhor, aguardando a tua presença. Então, o vigia é aquele que ele precisa se manter acordado, precisa se manter atento, porque ele vai ver se um inimigo está se aproximando, se alguma questão está mudando, se alguma pessoa está chegando com alguma notícia, enfim, é a responsabilidade dele estar atento ao que está acontecendo em volta da fortaleza. E muitas vezes nós esquecemos disso e fazemos da oração algo mecânico, uma tarefa apenas a se cumprir, uma lista de pedidos apenas a concluir. Mas eu quero dizer para os irmãos, apesar de eu ser uma pessoa que tem uma lista de oração, e é uma lista bem grande, e que eu uso essa lista diariamente, eu sei que oração não é só isto. Oração não é só fazer petições. Oração não é só fazer intercessão. Oração é também ouvir o Senhor. O que Ele está falando, o que Ele está dizendo, sobre o que Ele quer conversar contigo, sobre o que Ele quer que nós oremos. Uma coisa que eu percebi durante a pandemia e essas últimas eleições, é que pessoas experientes na oração, acostumadas a orarem, talvez acostumadas demais, já viciadas em certos comportamentos, tirando suas conclusões e deduções, começaram a orar de forma errada, contrária àquilo que o Senhor estava dizendo. Portanto, ao invés de concordar com Ele, orando de forma contrária à vontade dEle, achando o tempo todo que estava orando a vontade do Senhor. Vou dar 2 exemplos. Durante a pandemia, alguns intercessores estavam orando, Senhor, repreende o inimigo, porque essa pandemia veio para ferir a tua igreja. Do outro lado da rua tinha um outro grupo de intercessores, dizendo, Senhor, este é teu juízo, que tua igreja se arrependa, para que venha então a tua justiça. Agora, como que 2 grupos de intercessores experientes, um enxerga batalha espiritual, outro enxerga juízo de Deus. Quem estava ouvindo a voz de Deus? Para orarmos de forma eficaz, nós temos que ser como Elias. Deus diz para Elias, Elias, eu vou trazer seca. 3 anos e meio, seca. Elias disse, sim, Senhor. Amém? E ele esperou. Daí veio o Senhor e disse para ele, Elias, terminou o tempo de seca. Agora vou mandar chuva. Elias sobe junto com o seu servo, senta no chão, coloca a cabeça no meio dos joelhos e manda o seu servo ir até o ponto do monte e olhar para o horizonte e diz para o seu servo, quando tu ver uma nuvem, qualquer coisa que sinaliza a chuva, me avisa. E ele fica ali, pedindo. Chega uma hora que o servo volta e diz, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho
da mão de um homem. E o Elias disse: vamos levantar, vamos correr, senão a chuva vai chegar antes da gente chegar em casa. Mas, queridos, aqui está um homem que depois Tiago vai dizer que ele era um homem como nós. Mas muito pode, em sua eficácia, a oração de um justo. Mas o que é a oração de um justo? É aquela oração que é feita em espírito. A oração feita em espírito não é só orar em línguas, também orar em línguas, mas a oração feita em espírito é aquela oração que é dirigida pelo Espírito de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu tenho saudades de momentos na minha vida onde a minha oração era mais conduzida pelo Espírito. Hoje eu tenho tanta experiência, tanta prática na oração, que eu vejo que muitas coisas eu acabo fazendo mecanicamente. Eu quero voltar para aquele lugar onde o meu tempo de oração é um tempo onde eu me perco por causa da comunhão. E onde eu me vejo orando por coisas que não estavam no meu coração quando eu dobrei meus joelhos. Porque o Espírito de Deus colocou lá. Vigiar é isto. Por isso que às vezes a nossa oração contém louvor. Porque é isso que o Senhor quer naquele momento. Às vezes a nossa oração contém apenas intercessão, porque Ele quer que a gente ore por determinados assuntos. Às vezes Ele quer que a gente ore por nós mesmos, então a minha oração vai ser de petição. Às vezes tem coisas que Ele quer que a gente confesse, se arrepende. Às vezes Ele quer silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a oração é uma arte. É uma arte a ser aprendida, desenvolvida e depois cultivada e guardada. E eu temo que nós sejamos uma geração que perca esta arte. Eu sei que está havendo um movimento no mundo, um movimento de oração, e nós temos casas de oração e torres de oração e não sei o que mais, e outros grupos de oração espalhados. Mas eu não sei quanta oração está sendo oração em espírito e em verdade. Não sei quanto das nossas orações são orações onde nós estamos cooperando com Deus naquilo que Ele quer realizar aqui na terra. Nós temos uma sala de oração, e nós estamos recomeçando, nós temos vigílias. Mas eu espero que nesse ano 2023, que estas orações, essas reuniões de orações, momentos de orações, eu espero que nos nossos PGs tenhamos tempos de oração, mas eu espero realmente que nós venhamos a depender mais do Espírito, que as nossas orações, além de perseverantes, sejam mais vigilantes, para realmente podermos cooperar com aquilo que o Senhor quer realizar em nossos dias. E ele conclui dizendo: com ações de graças. A característica do homem ingrato é que ele é um buraco negro. O ingrato nunca é satisfeito. Nunca será suficiente, não importa o quanto tu faz, o quanto tu dá, o quanto tu investe, a sua ingratidão faz com que ele sempre se sinta carente, como se nós sempre estivéssemos devendo algo. E porque nós somos uma geração de pessoas com coração órfão, a tendência é todos nós sermos pessoas carentes, logo buracos negros, que acabamos não enxergando a bondade de Deus, o que Ele já respondeu, o que Ele já fez. Então, quando nós não temos um coração agradecido, é difícil a gente carregar um testemunho, porque nós vamos esquecendo daquilo que Deus já fez, e a gente só vai lembrando daquilo que ainda falta, ou do novo problema que surgiu, entendeu? A fé, ela não está sendo fortalecida, porque ela não está sendo alimentada.
Como é que eu sempre digo? Os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. E este é o problema. Este é o problema. Nós estamos sempre indo de um problema para o outro, nunca celebrando a vitória que acabamos de receber. Então, se tem uma doença e Jesus me cura, seja de forma sobrenatural ou através da medicina, que também vem dele, logo estou com um outro problema de saúde, já esqueci de agradecer por aquele, agora estou preocupado com este, melhora este, daí vem um problema financeiro, e assim a gente vai de problema em problema, ao invés de ir de gratidão em gratidão, de vitória em vitória. O que quer dizer de vitória em vitória? Significa que eu tive uma vitória hoje e eu vou ter uma vitória amanhã, mas para ter vitória, primeiro vem a luta. Então, obviamente, as lutas virão, fazem parte da vida, mas as vitórias também. Então, em Cristo Jesus, nós somos aqueles que celebramos as vitórias, para ter força e um testemunho para lidar com os futuros problemas. Então, é um coração agradecido. Então, como que eu faço no meu devocional? Eu tenho uma lista enorme de motivos de agradecimento. E eu começo sempre por aquela lista. Sempre por aquela lista. E como é lindo quando eu posso acrescentar uma coisa nova àquela lista. Porque eu tenho uma lista de pedidos embaixo. Então, muitas vezes, um pedido sai da minha lista de baixo e vem para a minha lista de cima. E é bonito ver a lista de baixo diminuindo e a lista de cima ir aumentando. Claro, eventualmente, coisas começam a ser acrescentadas na lista de baixo também, coisas novas para pedir e orar. Mas eu tenho a consciência da bondade dEle, eu tenho a consciência das respostas dEle. Então, eu posso sempre voltar com a confiança, Ele me ouve, Ele me atende. Pode demorar um pouco, por algum motivo que eu desconheço, eu não sei o que está do outro lado da cortina, mas eu sei que Ele está me ouvindo e eu sei que Ele vai me responder. E esse é o coração de Paulo, é assim que ele vive. No versículo 3, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Isso é incrível. O homem está preso. E se tu estivesse preso, qual seria teu primeiro pedido para os irmãos? Por exemplo, eu tenho uma lista de intercessores, um grupo de intercessores, de irmãos e irmãs que oram por mim e minha família. É importante ter uma lista, viu? É uma coisa que eu digo para todos que, principalmente se tu tem um ministério, se tu está cuidando de vidas, mas mesmo se tu não está cuidando de ninguém, olha, ter um grupo de pessoas orando por ti é muito importante. Isso é uma prática que a igreja tem que resgatar também. Ter pessoas que oram por ti. Maior o ministério, maior a oposição, mais pessoas tu precisa orando por ti. Então, isso é uma prática que é muito comum de onde eu venho, dos Estados Unidos. Eu não vejo aqui, eu já conversei com pessoas com grandes ministérios e que estão passando por grandes problemas, portanto, e eu pergunto para essas pessoas se elas têm um grupo de irmãos e irmãs que oram especificamente por elas. E eu me espanto com o número de pessoas que me dizem: não, eu não tenho ninguém que ora por mim. Claro, quando eu tenho uma necessidade, tem fulano e ciclano que eu ligo para ela, ou ligo para ele e peço oração. Eu disse: não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um grupo de pessoas comprometidas contigo e com teu ministério, que estão orando por ti diariamente, por pedidos específicos que tu vais mandar para elas. Eles não têm. As pessoas não têm. Elas fazem o seu ministério sozinhas, sem uma cobertura de intercessores. Pois aqui fica uma recomendação para todos vocês, porque todos são ministros, alguns
ministram mais, outros menos, mas olha, na medida que tu vai desenvolvendo e crescendo no teu ministério, vai formando um grupo de intercessores. Paulo, grande Paulo, ele tinha um grupo de pessoas que oravam por ele. Ele tinha igrejas que oravam por ele. E eu só acho interessante que aqui, pelo menos nessa carta, o que ele pede não é a sua libertação. O que ele pede aqui aos seus intercessores é que o Senhor abra portas para ele poder evangelizar ainda mais. O coração dele totalmente voltado para o seu chamado, para o seu ministério. É o que palpitava no seu coração. E de novo, eu olho para a igreja dos nossos dias, eu olho para a nova geração, e eu vejo uma geração preocupada em vencer na vida, nada de errado com isso, em ter um emprego melhor, ganhar mais, adquirir mais, aumentar seus estudos, ter mais diplomas, tudo isso é bom e saudável e correto. No entanto, nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção para o nosso chamado, porque aquilo que permanece é aquilo que é eterno, e o que é eterno é aquilo que nós fazemos para o Senhor, são os frutos voltados para o reino. Então, o quanto tu te preocupas com o teu chamado, o quanto que tu te preocupas com a tua função no corpo. Por exemplo, tu sabe qual é o teu chamado? Evidentemente, todos nós somos chamados para evangelizar, todos nós somos chamados para orar, todos nós somos chamados para congregar, todos nós somos chamados para evangelizar. Eu não estou falando deste chamado geral que cabe a todos, eu estou falando do teu chamado específico, o teu lugar no corpo, aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Tu te preocupas com isso? Tu sabe quem tu és em Cristo em termos ministerial? O motivo que eu estou aqui no Brasil é porque eu me preocupei com isso. Logo que eu me converti, me ensinaram, olha, tu tens um chamado. E quando me disseram isso, eu pensei, então eu quero saber qual é. Senhor, qual é meu chamado? E quando eu entendi que o Senhor me queria no Brasil, eu abri mão de tudo e vim para o Brasil. Meu chamado é aqui. E o que tu queres de mim aqui? Inicialmente ele queria que eu evangelizasse. Então eu ia de presídio em presídio, de hospital em hospital, de escola em escola, de rua em rua, de quadra em quadra, falando de Jesus. Depois, quando eu vi, ele queria que eu ensinasse a sua palavra. Essa parte eu nunca vou entender, porque nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Mas lá fui eu, me mergulhei na palavra, porque eu sabia, era isso que Deus esperava de mim. Daí, entendi que Ele queria que eu pastoreasse. Não pedi isso, não busquei isso, de repente estou com uma congregação para cuidar. Então, tenho me desempenhado nisto, tropeçado algumas vezes, tenho me empenhado nisto. Tropeçando muitas vezes, quem está comigo há mais tempo sabe, aprendendo enquanto vou indo, mas queridos, eu estou realizado, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, e eu estou vivendo minha vida para Ele. Durante muito tempo eu tinha que trabalhar e cuidar desta congregação, e não foi fácil, né, Eni? Éramos colegas lá nos Correios, e eu orava e dizia, Senhor, tem que ser um ou outro, eu não aguento fazer os dois, e Deus nada, quietinho, ano após ano, eu orando, Senhor, um ou outro, por favor, os dois não dá, nada, até que um dia Ele disse, tudo bem, agora tu pode te dedicar só à minha obra, que eu vou cuidar de ti, vou te sustentar, e assim foi, entendeu? Mas a minha preocupação esse tem sido o meu alimento, o meu prazer, claro, sem negligenciar, se tu trabalha o teu trabalho, se tu estuda teu estudo, não estou dizendo para abandonar estes deveres,
como alguns no passado fizeram, homens e mulheres de Deus que abandonaram suas famílias para se dedicarem à obra, pensando, porque assim foram ensinados, que eles cuidando da obra de Deus, o Senhor cuidaria das suas famílias, e não é assim que funciona. Tu tem que cuidar da tua família, tu tem que cuidar da tua casa, tu tem que pagar as tuas contas, mas simultaneamente a isso, tu tem que também investir no teu chamado. A vida se torna mais dinâmica, mais interessante, quando a gente faz assim. Versículo 5. Está tendo um eco, é normal esse eco? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Aqui, meus irmãos, Paulo, o evangelista, Paulo, o missionário, está dizendo: o comportamento de vocês com os que são do mundo deve ser tal que eles queiram o que vocês têm e aproveitem daí as oportunidades. É o testemunho do Rafael aqui hoje, ele conversando com um médico, um ateu, o testemunho dele, a sabedoria com que ele conversou com esse homem que não crê em Deus, se interessou no Deus do Rafael. Então sempre, durante um tempo, a Leide e eu, nós achávamos que Deus tinha nos chamado apenas para a sala do trono, e nós levamos toda a congregação para este lugar, apenas a sala do trono, oração, louvor, palavra, e os que estão no mundo, outros vão cuidar. Só que não funciona assim. Tu não pode ficar só na sala do trono. Bem que Pedro quis ficar em cima do monte da transfiguração, né? E disse: ó Jesus, eu vou construir 3 tabernáculos, né? Ou 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E de repente uma nuvem cobre eles e Deus diz: este é meu filho, ô Senhor. Eles caem no chão apavorados, de repente só está Jesus ali, e Jesus diz: vamos descer. Tinha uma multidão lá embaixo esperando por eles. Então, nosso papel como igreja, Jesus, ele fundou a igreja porque ele queria uma noiva, mas também porque ele queria um testemunho. Jesus disse que o Espírito Santo iria testemunhar dele, mas que nós também seríamos testemunhas. Então, é o papel da igreja proclamar o Evangelho. É o papel da igreja revelar Jesus para um mundo que vive em trevas. Nós estamos aqui hoje porque teve pessoas que nos evangelizaram. A igreja existe no Brasil porque teve pessoas que vieram e evangelizaram o Brasil. Então, às vezes eu penso assim, se nós fôssemos a única igreja em Porto Alegre, o que aconteceria com a nossa cidade? Ou se o Senhor nos levasse para um lugar onde não há igreja, será que nós ganharíamos aquela cidade para Jesus? Eu visitei uma igreja ortodoxa, grega ortodoxa, e essa igreja, ela tinha 7 cadeiras, e eu conversei daí com o padre da igreja ortodoxa, e eu disse: tem 7 cadeiras aqui. Ele disse: é que falta ainda 2 para morrerem, daí eu vou fechar as portas e vou voltar para a minha terra. Porque ele disse: eu estou aqui apenas pelos imigrantes gregos, e toda a geração morreu, os filhos não quiseram mais nada, então eu mantenho as portas abertas para os 2 que ainda estão vivos. Isso não é uma visão missionária. Isso não é uma visão missionária. Mas aí eu penso em nós, né? Nós temos uma visão missionária. Nós temos essa preocupação em ganhar vizinhos, colegas, amigos, parentes, desconhecidos. Nós temos um folheto que a gente elaborou, eu acho que é um bom folheto. Nós temos, pelo menos, dado folheto aos que não conhecem Jesus. Eu acho que às vezes as pessoas, algumas igrejas são motivadas pelo motivo errado, né? Elas querem apenas crescer, para mostrarem números. Eu acho que isso está errado.
não estamos aqui para mostrar números ou para competir, para ver quem ganha mais, quem tem mais. Por outro lado, não ganhar vidas para Jesus. Como outro dia a Leide falando comigo, ela disse: Wilson, eu não quero só evangelizar. Eu quero ganhar vidas. É como Paulo, não importava onde Paulo chegava, sempre ali uma igreja, pelo menos uma igreja caseira começava. Ele foi em Atenas, né, cidade dos filósofos. Lá ele conseguiu começar um pequeno grupo caseiro. Não foi o sucesso que ele teve em todos os outros lugares, mas mesmo lá, teve pessoas que quiseram Jesus, por causa do seu testemunho, da sua palavra, sua vida. Então, meus irmãos, vamos nos portar de maneira que sempre aproveitamos as oportunidades. Sempre. É no Uber, é no ônibus, é na parada, enquanto tu está enchendo o tanque do teu carro, enquanto tu está pagando o teu rancho, é no colégio, com um colega, ou no trabalho. Mas precisamos nos tornar pessoas que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. Outro dia eu estava num lugar alto, vendo durante o horário pique, né? Como tem carros nesta cidade. Como tem carros. São muitos carros. Outro dia eu estava tentando atravessar uma rua. Eu desisti. Porque não parava de passar carro. É muita gente morando em Porto Alegre. São muitos peixes para encher os nossos barquinhos, né? Que o Senhor nos dê um coração evangelístico, onde nós vamos chorar pelas almas. Eu lembro, uma vez eu estava, isso ainda nos Estados Unidos, recém-convertido, eu gostava de orar na rua, mas eu não tinha achado um lugar apropriado. Então, um dia, eu fui, era um lugar novo, eu não conhecia aquela quadra, e encontrei uma praça muito bonita, árvores, muito verde, e eu comecei a orar ali. Eu achei um lugar agradável, e não tinha pessoas em volta, e lá estava eu orando, no meio das árvores, passarinhos cantando, e o verde, e de repente eu olho para o chão, e eu vejo umas plaquinhas, com o nome da pessoa, data de nascimento, data da sua morte. E eu pensei, meu Deus, eu estou num cemitério. São bem diferentes dos nossos aqui, né, tem... Lá não, é tudo escondidinho, assim, umas plaquinhas no meio da grama. E eu pensei, cruzes, credo, que lugar para orar no meio dos mortos, né? Quem sabe os ossos vão, né? Daí, não, mas não, levanta de ossos, não, mas não foi isso que veio ao meu coração. Sabe o que veio ao meu coração? Meu coração veio o seguinte: para estes, agora vocês vão chorar, estão rindo, agora vão chorar. Para estes é tarde demais. Eu nunca vou esquecer isto. E daí, de repente, eu comecei a olhar em volta e me dar conta que eu estava num mar de plaquinhas, no meio da grama. Eram centenas de pessoas enterradas ali. Para aquelas pessoas era tarde demais. Eu podia gritar, eu podia pular, eu podia clamar. Não iriam me ouvir. E mesmo se me ouvissem, a oportunidade já tinha passado. Daquela turma ali, quem não tivesse recebido Cristo como Senhor e Salvador da sua vida enquanto vivo, estava no Hades. E eu lembro saindo daquele lugar abalado, dizendo: Senhor, faz de mim um ganhador de almas. Em seguida vim para o Brasil, e daí, primeira fase da minha vida aqui no Brasil, era visitando e proclamando o Evangelho para as pessoas, e vendo as pessoas sendo tocadas e salvas. Estou com saudades disso. Deus nunca disse para, fui eu que parei. Muito bem. Versículo 6.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui ele não está falando apenas para os incrédulos. Aqui ele está falando que a palavra de todo discípulo de Jesus deve ser uma palavra agradável. Ele vai dizer algo semelhante em Efésios, capítulo 4, versículo 29, que é a carta gêmea desta aqui, né? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui tem algumas palavras chaves. Primeiro diz, não deixa sair nada da tua boca que não edifique, mas sempre algo que vai atender uma necessidade, que vai transmitir graça, e que não vá entristecer o Espírito. Em outras palavras, voltando lá para Colossenses, sempre palavras agradáveis. O que é uma palavra agradável? É uma palavra que edifica, é uma palavra que atende uma necessidade, é uma palavra que transmite graça, é uma palavra que agrada o Espírito Santo, ao ponto dele poder se mover através daquela palavra e tocar na vida que está ouvindo. Agora, palavras que não são agradáveis, Paulo deixou muito claro, entristecem o Espírito. Olha, o que o Tiago fala sobre as nossas palavras é tremendo. Se alguém ainda não leu, leiam Tiago. Ele dedica uma boa parte da sua carta falando do poder das nossas palavras. Provérbios, Salomão, o que ele mais fala depois de falar sobre sabedoria é sobre a língua, e sobre a preguiça também, e sobre a educação de filhos, e mais algumas coisas. Mas tá lá, entre os 10 mais, lá está a questão da língua, e tem um versículo onde ele diz assim, que a vida e a morte está no poder da língua. Bem-aventurado aquele que sabe utilizá-la. Então, meus queridos, o que sai da nossa boca, diz Jesus, revela o que está no nosso coração. Então, aqui vai uma sugestão, né? Eu estou brincando, tá? Não espero que ninguém faça isso, mas começa teu dia, liga o gravador e só desliga de noite, quando terminar o dia, e daí te escuta, para ver como foi a tua conversa durante aquele dia, e ver o quanto saiu de coisa boa e o quanto saiu de coisa ruim. Vocês vão se surpreender, se envergonhar, espero que se arrepender, porque a nossa linguagem tem que ser uma linguagem do reino. Como é bom conversar com uma pessoa que tu vem assim, eu estou passando por isso, e a pessoa diz, mas Deus é fiel, Ele vai te atender, não desanima, meu irmão. Diferente de tu procurar uma pessoa e dizer, eu estou com tal dor, eu soube de alguém que teve uma dor semelhante e morreu. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Eu estou com uma tal de dor. Eu conheço uma pessoa, ela morreu. É melhor tu ir no médico, rápido. Era para orar por mim, não me condenar à morte. Ou então, né, falando mal dos irmãos, ou então se queixando do trabalho, ou então, sei lá, simplesmente falando mal da vida. Não, a nossa conversa, o nosso linguajar. Estávamos falando de um irmão, um amigo nosso, que a gente respeita e ama muito, um pastor, o pai da Sara, o Luiz Henrique, por que eu não vou falar? Né? Como é gostoso conversar com esse homem.
Porque só graça sai da sua boca. Só graça. Eu já tentei fazer fofoca com ele, não funciona. Não é que tu pensa, não, é pastor, com pastor a gente pode, né? Porque estamos aqui em cima, daí a gente está falando de quem está aqui embaixo, ele não vai se escandalizar. Que nada, ele não me acompanha. Ele dá um jeitinho de falar bem da pessoa. Não dá. Então, como nós precisamos corrigir isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou encerrando essa carta dizendo assim, ó, conversa mais com o Senhor, ouça mais o Senhor, evangeliza mais, te preocupa mais com o teu ministério, tenha pessoas orando por ti, e cuidado com o que sai da tua boca, disciplina a tua boca. Nós somos muito indisciplinados no nosso pensar e no nosso falar. Bem, ele então vai para os finalmente, onde ele começa a saudar pessoas da cidade de Colosso, e também pessoas que estão com ele. Ele menciona, e eu acho interessante, rapidamente, vamos ver aqui, daí vamos encerrar. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, de alentar o vosso coração. Esse Tíquico, ele era da Ásia, e ele aparece lá em Atos 20, pela primeira vez, na última viagem missionária de Paulo, e ele acompanha Paulo até o fim. Ele está com Paulo em Roma, e agora se torna um mensageiro. Paulo pode confiar nele, é ele que vai levar essa carta, a carta para Filemon, a carta aos Efésios, a carta aos, não sei se aos Filipenses também, mas pelo menos para esses três aí, Colosso, Filemon, que é uma pessoa que vive em Colosso, e Efésios, que eu acredito que, como já falei para vocês, que na verdade não era para a igreja de Éfeso, mas sim, na verdade, para outra igreja, a igreja de Laodiceia, pela semelhança entre os dois e pela proximidade das duas cidades. Mas então é Tíquico. Tíquico é aquele com quem Paulo pode contar, um amigo. Ele tem alguns irmãos com quem ele pode contar. Ele vai mencionar esses irmãos aqui na carta aos Colossenses, os mesmos irmãos ele vai mencionar na carta aos Efésios. Estão com ele durante a sua luta, o seu aprisionamento. Eles não estão presos com ele, mas estão junto com ele. Versículo 9, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Queridos, esse Onésimo, tá? Duas coisas interessantes sobre ele. Primeiro, ele é um escravo que fugiu do seu senhor, Filemon, e que se converte lá em Roma. Não sei se ele estava preso junto com Paulo, ou se ele estava por lá e de alguma forma ele entrou em contato com Paulo. Paulo evangeliza este escravo de um irmão cristão, de um dos líderes da igreja em Colosso. Inclusive ele vai escrever uma carta para Filemon, que está aqui na Bíblia, para Filemon receber esse Onésimo de volta, agora como irmão em Cristo. Já pensou que fantástico isso? E depois na história da igreja, entre os pais apostólicos, nós vamos encontrar Onésimo, dando a entender que este escravo que se converteu através de Paulo se torna um líder no meio da igreja. Que tal? O Senhor pode pegar a pessoa mais vil, ou a pessoa mais
pobre, ou a pessoa mais ignorante, ou a pessoa mais tímida, ou a pessoa menos talentosa, ele pode pegar qualquer um e transformar numa obra de arte. O que ele, sabe, a matéria-prima não importa para ele, o que importa é o coração. Ele pega qualquer um e transforma numa obra de arte. Eu acho que o que ele precisa são corações rendidos, com quem ele possa trabalhar. E ele encontrou em Onésimo um homem provavelmente revoltado, provavelmente cheio de feridas. Ele era um escravo, uma mobília na casa de Filemão. Filemão era provavelmente um pastor, não sei se ele era um bom mestre. Onésimo fugiu. Por que ele fugiu? A Bíblia não diz. Eu só sei que esse homem fujão, esse homem cheio de problemas, dificuldades, se torna uma bênção, porque ele teve um encontro com Cristo e se tornou uma pessoa rendida. Versículo 10: saúda-vos Aristarco. Aristarco era um judeu de Tessalônica. Ele, junto com Tíquico, lá no capítulo 20 de Atos, nós vamos encontrar ele lá, companheiro de Paulo, andando com Paulo, e aqui está ele. Isso que eu acho bacana, amizades que duram uma vida inteira, né? Tem aquele amigo que é mais próximo do que um irmão, diz um dos provérbios lá de Salomão, né? Como é bonito quando relacionamentos assim, né? Eu vou chamar relacionamentos aliançados, né? Relacionamentos feitos na base da aliança. Amizades que sobrevivem lutas e tribulações e dificuldades, porque existe um compromisso. Tem pessoas nessa congregação que estão conosco desde o começo. Já passamos por mundos e fundos e continuamos juntos. Vocês não sabem como eu e a Leide amamos vocês e como honramos vocês. Porque vocês estiveram conosco nos momentos mais difíceis. E porque vocês ainda estão conosco hoje, vocês estarão conosco nos momentos mais gloriosos. Porque há uma aliança. E isso falta nos nossos dias. Nós somos uma geração sem compromisso uns com os outros. Nós desfazemos as amizades com a mesma facilidade que desfazemos empregos. E isso está tão forte que até relacionamentos conjugais, até a família, né? O divórcio, o número de divórcios na nossa geração é prova do descuido, do desprezo pela aliança. E uma das coisas que traz maldição, segundo a Bíblia são 4, mas uma das 4 coisas que trazem maldição é a quebra de aliança. Deus é um Deus de aliança. E Ele honra e ama a aliança. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho aliança com vocês, né? Eu espero que vocês tenham uma aliança comigo. Eu espero que vocês tenham uma aliança uns com os outros, né? Que nós possamos ser diferentes do mundo. Que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos eternos. Porque o que nos une é o sangue de Cristo, é o Espírito de Deus. E mesmo algum de nós tendo personalidades mais difíceis, se todos nós estivermos rendidos ao Senhor Jesus, os mais difíceis vão se tornar mais fáceis. Mas aqui nós temos pelo menos 2 homens que estão com Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida e permanecem com ele até o fim. Um da Ásia, outro da Europa. E ele diz aqui Aristarco, né, versículo 10, Aristarco, prisioneiro comigo. Em Éfeso, a carta aos Efésios, ele diz de Tíquico, prisioneiro comigo. Ou isso, é Tíquico que ele diz isso, ou é... Não, Epáfras. Em Éfeso ele fala Epáfras, prisioneiro comigo. A verdade é que nenhum dos dois
estavam presos com ele. Era ele que estava acorrentado a um soldado numa casa. Mas tão próximos, tão chegados, que para ele é como se fossem prisioneiros com ele. Se auto-acorrentaram-se a Paulo. Daí ele fala em Marcos, o famoso Marcos, primo de Barnabé. Aqui diz primo, mas na verdade os estudiosos acham que ele era sobrinho de Barnabé. Mas aqui está primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Vocês vão lembrar que Marcos é aquele que saiu com Paulo na primeira viagem missionária, ele e Barnabé. Daí no meio do caminho ele desiste, vai embora. Daí quando Paulo sai na sua segunda viagem missionária, diz, Barnabé quer levar Marcos, ele diz, não quero saber nada desse guri. Nos abandonou na primeira, não confio nele. Pois aqui está Marcos. Algo aconteceu na vida de Marcos. E na última carta de Paulo, segundo Timóteo, última carta de Paulo, ele escreve para Marcos e diz para Marcos vir a mim depressa e trazer meus pergaminhos. De um inútil, com quem Paulo não podia contar, para um amigo e colaborador, com quem ele podia confiar os pergaminhos dele, os livros dele. Alguns de nós aqui temos dificuldade em emprestar livros. Acho que Paulo tinha dificuldade em emprestar seus pergaminhos. Mas para Marcos ele emprestava. Traz meus pergaminhos, Marcos. Esse Marcos aqui é o que escreve o Evangelho de Marcos. Esse é aquele rapazinho que estava atrás de uma moita, escutando Jesus falar com o pai e dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. Isso só foi registrado porque tinha um rapaz, escondido atrás de uma moita, que quando vem os soldados, um encontra ele, pega ele, está coberto só com um lençol, e a Bíblia ainda diz que ele sai peladão, assim, correndo, mata fora. Marcos é o único que conta essa história, tá? E nunca dá o nome, quem era esse rapaz, simplesmente esse rapaz aparece na história. Era ele, e ele registra, então as palavras, os outros não viram, eles estavam dormindo, mas ele ouviu, o Espírito de Deus o colocou ali, para a gente sempre ter as palavras de Jesus no secreto. Esse é o Marcos, que Deus transformou. Como é bom quando tu tem uma pessoa, que tu investe nela, parece que ela não vai dar em nada, passa-se alguns anos, quando tu vê, Deus transformou ela num vaso de honra, né? Então para mim, não existe uma pessoa que não tem mais jeito, basta aquela pessoa render seu coração a Cristo, e imediatamente o Espírito começa a transformá-la. Depois, no versículo 11, ele fala em Jesus, não é o Jesus, o Cristo, mas Jesus, o justo, que é os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Em outras palavras, Paulo não tinha muitos judeus que o acompanhavam, né? Ele evangelizava os gentios. E ele não tinha muitos judeus convertidos que cooperavam com ele, mas ele tinha esses três que estavam com ele até aquele momento, Aristarco, Marcos e Justo, cooperando com ele na questão do reino de Deus. Isso é outra questão importante, a igreja é o agente do reino, mas o que nós estamos estabelecendo é o reino de Deus. Quando a igreja entender isso, estou encerrando, quando a igreja entender isso, nós estamos avançando o reino de Deus, as denominações não importarão mais. Enquanto estivermos edificando uma igreja, ao invés do reino, nós teremos denominações, nós estaremos divididos. Porque daí cada igreja ou denominação será um pequeno reininho. Mas quando nós entendermos, não, é o reino de Deus, onde Jesus é Senhor, é isso que nós estamos edificando, é isso que nós estamos avançando. Então, nós
finalmente poderemos ganhar uma cidade para Cristo, porque todos estarão trabalhando juntos, e não um contra o outro. Daí Epáfras, que era aqui versículo 12, Epáfras, que era um dos pastores da cidade de Colosso, ele que fundou a igreja em Colosso, fundou a igreja em Laodiceia, fundou a igreja em Hierápolis, diz lá no versículo 13. Lucas, o médico e um dos 4 evangelistas, um dos 4 escreveu um evangelho. Lucas escreveu não só o evangelho de Lucas, como escreveu Atos também. E daí nós temos Demas. O problema de Demas, queridos, é que em 2 Timóteo 4,10, Paulo novamente menciona Lucas e Demas, só que ele diz que Demas havia abandonado a fé, porque amou o mundo. E isso é triste. Dessa lista de homens de Deus, companheiros dele, tem um aqui que não só abandonou Paulo, mas abandonou a fé. Depois de tudo que experimentou, tudo que viu, tudo que viveu. Isso é triste. Esse nome Demas é um nome triste, é um alerta para nós que é importante começar bem, mas é mais importante terminar bem. Cuide-se para terminar bem. E daí ele fala em Ninfa e a igreja que ele hospeda em sua casa. Aqui fala da importância da igreja nas casas. Cada um tem lá em 1 Coríntios 14, 26, cada um tem algo para compartilhar. Isso só é possível nos pequenos grupos. E em Colossos pelo menos tinha 2 pequenos grupos, um na casa de Filemon e outro na casa de Ninfa. E daí ele encerra no versículo 17 falando de Arquipo, e ele diz para Arquipo mora em Colosso. Arquipo provavelmente era filho de Filemon, porque ele é mencionado na carta a Filemon. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprirdes. Aqui tem um homem que não estava cumprindo o seu ministério. Aqui tem um homem que se distraiu com as coisas desta vida, não abandonou a fé, mas simplesmente não estava investindo nos dons que Deus havia dado a ele. E Paulo então encoraja ele dizendo, não enterra os teus dons, investe naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te confiou. A saudação do próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Amém. Vamos ficar de pé?